lutando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é mencionado apenas em Daniel 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, pelo menos parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é provavelmente uma referência a um ser espiritual maligno que governou sobre a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra. Ele entrou em um período de 3 dias de luto, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel previu algo incrível porque ele chorou e jejuou por 3 semanas antes que acontecesse. O anjo que apareceu a ele era extremamente belo. Embora os rapazes com Daniel não vissem a visão, eles estavam aterrorizados. Enquanto isso, Daniel havia sido enfraquecido pelo terror sagrado e havia adormecido. Daniel 10, versos 10 ao 14. Então eis que uma mão me tocou e me sacudiu sobre meus joelhos e mãos, e ele disse para mim: Daniel, você que é precioso, entenda as palavras que estou prestes a lhe dizer, e fique em pé no seu lugar, pois agora fui enviado a você. E quando ele falou esta palavra para mim, me levantei tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você colocou seu coração em entender isso e em se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta às suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia estava resistindo a mim por 21 dias. Então, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, pois eu havia sido deixado lá com os reis da Pérsia. Agora eu vim para explicar a você o que acontecerá com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias ainda futuros. Aqui nos é dado discernimento sobre a guerra no reino espiritual. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, e o anjo havia sido enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo foi retardado por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que se opôs a ele por 21 dias, pelo período inteiro durante o qual Daniel estava jejuando e orando. Aparentemente, este era um demônio de alta patente, designado para a nação da Pérsia, para representar o reino do diabo e lutar contra o de Deus. Como resultado, o mensageiro que veio a Daniel estava envolvido em guerra angelical. De fato, o príncipe demoníaco da Pérsia possuía tanto poder incrível que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudá-lo. Em Judas 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo conseguiu chegar a Daniel graças à sua força. Um anjo esclarece como os últimos dias dos judeus se desdobrarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos do teu povo, aparecerá neste momento. O anjo também se refere a Miguel como príncipe de Daniel. A Bíblia não diz o que significa guardar, mas é muito claro que Miguel tem responsabilidades especiais por Israel. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel 10, verso 21 e Daniel 12, verso 1, ele é dito ser o príncipe dessa nação. À medida que lemos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas 1, verso 9, demonstra sua dependência do poder do Senhor. Os anjos justos são classificados e se submetem à autoridade. Considerando a força do arcanjo Miguel, sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é retratada como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendor, lutador ou resistindo a espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que se segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia mais conflito angélico por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então ele informou Daniel que o príncipe da Grécia estaria chegando.
Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em desacordo com o reino de Deus e seus servos. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual, onde não pode ver a batalha. Efésios, capítulo 6, versos do 10 ao 18. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vista a armadura completa de Deus para que você possa resistir às artimanhas do diabo. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, pegue a armadura completa de Deus para que você possa resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecer firme. Permaneça firme, portanto, tendo cingido seu quadril com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Além de tudo, pegue o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno, e pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e pedido, ore em todo o tempo no Espírito e, com isso em vista, esteja alerta com toda a perseverança e pedido por todos os santos. Há batalhas travadas e coisas que acontecem no reino espiritual das quais podemos não saber nada. Mas nos é ensinado que nossa conduta tem um efeito sobre o que acontece lá. É por isso que nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem implicações muito maiores do que podemos ver. Então devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Em sua oração modelo, Jesus instruiu seus seguidores a orar diariamente pela libertação do maligno. Lucas 11, versos do 1 ao 7. Aconteceu que enquanto Jesus estava orando em um certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cristo no modelo da Igreja do Novo Testamento. Ele passou muito tempo libertando pessoas do domínio dos espíritos malignos. Ele expulsou demônios de pessoas possuídas frequentemente, publicamente e com sucesso, mas os demônios não deixaram a humanidade, mesmo após a crucificação de Jesus. Eles atormentarão e possuirão até que Cristo retorne para redimir sua igreja. Ainda estamos em guerra até então. O conflito entre os dois reinos continua.